Caríssimo irmão, Padre José Afonso, Diácono Bruno, Diácono Délio, queridos irmãos e irmãs desta paróquia de São Silvestre, para nós é uma alegria estar celebrando com vocês o aniversário da paróquia e o padroeiro, né? São Silvestre, protetor desta comunidade paroquial. 27 anos de caminhada de fé, como eu lembrava no ato penitencial. Nós somos sempre alimentados pela palavra de Deus. Aliás, vocês escolheram esse tema geral para a novena deste ano, né? Como família, sempre formados, ouvintes da palavra e praticantes da caridade, né? Então, a palavra é o alimento de uma comunidade paroquial e a caridade é o testemunho de que essa comunidade acolheu essa palavra com fé, porque, como diz São Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 6, a fé opera pela caridade, né? E também São Tiago diz, né? O que adianta alguém dizer que tem fé, mas se não tem uma prática de caridade? Mostra-me a tua fé, né? E eu te mostro a minha fé através das obras, né? Obras naturalmente consequentes dessa fé, obras de caridade. Então essa palavra, nesses dias, quem acompanhou a liturgia, nós passamos vários dias meditando sobre textos do livro do Gênesis. Depois da criação, como Deus escolheu Abraão, né? Então foi o ciclo de Abraão, o ciclo de Isaac, de Jacó, José, e até que passamos então para o livro do Êxodo, e os hebreus então, a descendência de Jacó, Jacó e seus filhos foram para o Egito, né? E passou esse período, e veio essa opressão do povo de Israel no Egito. No tempo de José tinha um faraó que era benevolente, mas depois, como diz o texto, né, outro dia, começou a reinar um faraó que não conheceu José, né, e via o povo de Israel como uma ameaça. Como é perigoso, né? Quando a gente olha para os irmãos, não como irmãos, mas como ameaça. Esse olhar é sempre um olhar que falseia a realidade, que cria conflito, animosidade, e nos afasta da nossa própria realização, né? Por exemplo, quando nós vemos um ambiente polarizado ideologicamente, em que nós não vemos os outros como irmãos, a gente já fica perguntando: será de qual partido que ele é? Será que simpatiza com fulano ou com Beltrano? E aí a gente perde o principal, que é enxergar no outro um irmão. A paróquia é uma casa onde nós ouvimos a palavra para vivermos a fraternidade. Isso não significa não ter espírito crítico. Precisamos ter espírito crítico, porque o profetismo faz parte da vida dessa comunidade. A palavra interpela, né? E é o que nós estamos ouvindo hoje. No meio dessa situação difícil que vivia o povo agora escravizado, oprimido no Egito, Deus suscita a liderança de Moisés. E ouvimos esse texto de hoje do nascimento de Moisés. Parece que Moisés nasceu duas vezes, né? Ele nasceu, né, de filhos de uma família da tribo de Levi, pai e mãe da tribo de Levi. O autor vai contando, mas não fala logo que é Moisés, não. A gente vai acompanhando o texto, depois é que ele conta que é Moisés. Ele está preparando o povo que está ouvindo para descobrir como é que Deus foi providenciando aquele que seria o seu instrumento para tirar o povo da escravidão e da opressão do Egito. Então, alguém que também estava com a vida ameaçada, nasceu dessa família, o pai e a mãe conseguiram ocultar durante algum tempo, depois não teve mais jeito, tinha aquela ordem do faraó para os meninos serem colocados no rio Nilo, então prepararam, conta em detalhes essa cesta, né? E espertamente, o texto hoje tem até uma certa ironia, né? Espertamente colocam lá num lugar próximo onde a filha do faraó costumava se banhar, né? E então está lá o cestinho com o menino, e ela vê, ouve,
manda buscar para ver o que é e se comove com aquela criança. É um menino dos hebreus, né? E a irmã, então mais velha, veja como é que está a esperteza, né? Mas boa esperteza. A irmã vai falar: o que é que chama uma mulher hebreia para amamentar? E chama a própria mãe, né? Então o filho foi amamentado pela própria mãe, né? É uma história bonita assim também. Sabe, a gente também tem que ser esperto. Aliás, Jesus fala isso no Evangelho, né? Sede prudentes como as serpentes, puros como as pombas, né? Não devemos ser maldosos, mas não devemos ser bobos, não, né? Temos que também saber perceber a realidade para a gente dar os passos corretos. Então aqui perceberam a realidade e protegeram Moisés. E aí a filha do faraó concordou, ficou lá com a mãe durante um tempo. O menino cresceu e foi para a casa do faraó e ficou com o nome de Moisés, salvo das águas. Então nasceu dos hebreus, da família da tribo de Levi, mas de certa forma também ficou adotado pelos egípcios, porque a filha do faraó que se tornou uma segunda mãe e lhe deu esse nome, salvo das águas. Eu vou fazer uma aplicação aqui, acho que não é muito forçada não, acho que dá para fazer, né? Nós também temos 2 nascimentos. Nós estamos celebrando o aniversário da paróquia. Nós temos 2 nascimentos. O primeiro, dos nossos pais, é o nascimento natural, biológico. Mas nós temos um segundo nascimento, que é o nascimento para a fé do batismo, um novo nascimento, né? Nós também somos salvos nas águas, como das águas, ou nas águas no nosso caso, né? As águas abençoadas do batismo, assim como Moisés, né? E não só vai ser salvo já simbolicamente ali, mas depois vai conduzir o povo que vai passar também pelas águas do Mar Vermelho, né? É símbolo também do batismo. Então, uma comunidade paroquial é uma comunidade de gente que nasceu 2 vezes. Nasceu dos seus pais e nasceu para a fé, né, nesse ambiente sacramental em que a palavra é proclamada, os sacramentos são celebrados, a caridade é vivida, né? É muito bonita essa história de Moisés. Moisés é uma história em que ele vai ser preparado por Deus. Mas vamos continuar observando o que está no texto de hoje. Moisés cresceu, ficou jovem, né? E Moisés mostrou que ele se tornou uma pessoa sensível. Ele não ignorava a sua origem. E ele saiu para ver a situação e viu um egípcio maltratando um hebreu. Ele se indignou e quis fazer uma coisa que às vezes as pessoas fazem de forma impetuosa. Quis fazer, e que nós não aprovamos, é claro, a justiça com as próprias mãos, né? E ele mata o egípcio para proteger o hebreu. É uma tentação que às vezes não pode ter. Mesmo com uma pessoa que está indignada, pode pensar que pela violência vai resolver, né? E ele tentou, fez assim, matou o egípcio, enterrou, né? Para nós hoje seria um crime gravíssimo, né? Matou e ocultou o cadáver, né? Claro que o contexto era outro, mas algo que não era o correto, fruto de uma indignação. E vai para casa. Outro dia, saindo de novo, vê 2 hebreus brigando. E ele que tinha toda aquela formação. Então, ele foi ali corrigi-los. Por que vocês estão fazendo isso? Um deles falou: ué, quem que te elegeu para ser juiz entre nós? Estão vendo como é que essas coisas de bem e mal estão muito misturadas. Às vezes, dentro dos próprios hebreus, eles brigando entre eles, e um ainda teve essa arrogância quando ele quis mediar e fazer as pazes, a reconciliação. Quem te constituiu juiz? Por acaso você quer fazer comigo mesmo o que você fez com o egípcio? Quer me matar? Ele assustou, né? O negócio está conhecido. E Moisés, então, tem que fugir. Ele vai para o exílio. Olha que vida, parece então um fracasso total. Foi salvo das águas, mas agora ele não podia ficar nem com o povo dele, os hebreus, nem com os egípcios com os quais ele tinha sido criado. Vai para a terra de Madiã, terra estrangeira, vai viver no exílio. Parece um fracasso total. Só que não vou continuar a história, vou fazer não perca os próximos capítulos, né? Porque é uma história muito bonita. É claro que vocês já conhecem, mas
A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque a gente às vezes lê o texto todo ano, lê a Bíblia e pensa, já sei. Deus sempre nos ensina de novo, sabe? Nos faz aprofundar. A palavra de Deus, Jesus já falou, o escriba instruído no reino dos céus é aquele que tira coisas novas e velhas do seu baú. Então a gente não cansa com a palavra de Deus, não vira rotina não. Se a gente tiver com o espírito aberto para se deixar ensinar pelo Senhor, a paróquia é o lugar disso, onde a palavra é anunciada. E na família, ainda mais nesse tempo de pandemia, é claro que a paróquia é uma família, mas nós temos as nossas várias famílias e devem criar espaços para audição, leitura, meditação, reflexão sobre a palavra de Deus. Moisés vai ser ensinado por Deus, vai ser corrigido. Ele começou errando, mas ele também, vamos dar um desconto, né? Ele foi formado onde? Na casa de quem? Do faraó, né? E sabe como é que faraó procede, né? Eu mando, faz isso, faz aquilo. Só que todos nós temos um pouquinho de faraó dentro de nós, viu? Às vezes a gente pensa, deixa comigo, eu resolvo. Às vezes, não estou falando aqui na paróquia de Silvestre, não. Mas às vezes em até umas comunidades paroquiais, lá no Afeganistão, ou lá na Patagônia, tem gente que às vezes acha que é dono do pedaço, é que eu que mando. Né? Tem complexo de faraó. O povo às vezes lá longe. Então nós temos que tomar cuidado para isso não entrar nas nossas comunidades também. Gente que acha que é dono de uma comunidade, dono de uma pastoral, às vezes até com boas intenções, hein? Não estou falando disso não. Mas a gente não pode ter postura de faraó. Né? E Moisés vai aprender isso. Mas eu não vou continuar a história de Moisés, não. Vocês ficam acompanhando nos próximos. Vou só dizer o seguinte, que no final da vida dele, vai dizer que Moisés era um homem humilde e servo de Deus. Mas ele não começou assim não, porque ele aprendeu na casa do faraó a mandar. Ele achou que ele podia fazer as coisas. E ele vai aprender amargamente. E sem Deus, sem a graça de Deus, nós não fazemos nada que presta. Nada de bom. Né? Nós precisamos realmente ser humildes e recebermos a graça de Deus. E aí a gente constrói uma história bonita. Então, vamos para o Evangelho para concluir. Na primeira leitura, nós temos um ensinamento importante. Quer dizer, nos momentos de dificuldade, opressão, como o povo estava vivendo, a gente tem que confiar em Deus, porque Ele está providenciando a saída daquela situação, como fez na vida de Moisés, que é uma boa notícia. Nasceu um menino, foi protegido, foi salvo. Está vendo? Na linguagem espiritual a gente fala, nos momentos de desolação, a gente tem que lembrar das graças de Deus. Não, Deus já me ajudou muito, Ele vai ajudar, nós vamos sair. E assim foi. Então, na primeira leitura, nós vemos como é que Deus age no meio daquela situação difícil. Agora, no Evangelho, já é uma situação um pouco diferente. Jesus vivia naquela região da Galileia. Olha que privilégio, né? Às vezes a gente encontra um ou outro que até fala, eu queria viver no tempo de Jesus. Né? Eu não sei, não. Eu não tenho essa segurança, não, porque a gente não sabe que lado que a gente vai ficar. E se a gente ficar do lado daqueles que estão gritando, crucifica-o, crucifica-o. Né? Então, vamos ficar satisfeitos com o nosso tempo e com a graça que nos alcançou onde nós estamos. Né? Então, Jesus vivia naquela região da Galiléia, que privilégio, passando por ali, pregando o reino, fazendo sinais, milagres. Então, um privilégio para o povo. Teve gente até que ficou orgulhoso de ver Jesus, é o nosso profeta aqui, ficaram até satisfeitos. Mas o pessoal começou a ficar acomodado, gostava de ver Jesus fazendo milagre, né? Mas não mudava de vida. Continuava, como a gente diz, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Não tinha mudança, não tinha conversão. E Jesus, os milagres dele são assim um sinal do reino que ele veio trazer. Quer nos levar a uma outra atitude de vida, de postura, diante dos outros, diante da vida, diante de nós mesmos. Deixarmos de ser faraós para sermos servos, solidários. Né? Então, aqui nós temos uma advertência. E é o perigo quando tudo vai bem na nossa vida. Então, se na primeira leitura coisas iam mal, Deus agiu.
quando vai tudo bem, nós temos que ficar atentos para nós não ficarmos acomodados. Porque aqui Jesus vai censurar as cidades onde ele realizara a maior parte dos seus milagres, porque não tinham se convertido. Veja, Jesus deve ter ficado triste, realmente, porque ele fez tantos sinais ali e eles não tinham se convertido. Então tem esses ais. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, cidades pagãs, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Então, no dia do julgamento, vai ter mais benevolência com Tiro e Sidônia do que com essas cidades. E tu, Cafarnaum, onde Jesus fez tantos sinais, acaso serás erguida até o céu? E Jesus falou que não. E diz que se tivessem sido feitos em Sodoma, aquela cidade lá do Antigo Testamento, outro dia nós vimos isso, que foi destruída, Sodoma e Gomorra, no tempo de Abraão, de Ló, ela existiria até hoje. Então vejam bem, aí a advertência para nós. Então cada um de nós deve pegar para todos nós, ainda mais aqui estamos celebrando a festa. 27 anos nós estamos ouvindo a palavra de Deus aqui nessa comunidade, e outros mais tempo. Será que nós estamos produzindo os frutos que Deus quer que nós produzamos? Então a gente não pode só se contentar em comemorar, mas temos que pensar também no compromisso e na responsabilidade. Que bênção ter sido criada essa paróquia por Dom Luciano, ter passado por aqui os padres, as pessoas, os evangelizadores. Que bom que nós temos todas essas comunidades, mas vamos produzir os frutos que Deus quer. Porque a palavra tem sido anunciada aqui, nesse espaço, nessa comunidade. Os sacramentos têm sido celebrados. Então nós precisamos ser sal da terra e luz no mundo. Parabéns, que Deus abençoe essa comunidade paroquial e todos nós, iluminados pela palavra de Deus, vivamos na coerência com a fé que professamos, com a palavra anunciada, com os sacramentos celebrados, na vivência da caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.